Gravação iniciada. Então, boa noite a todos. Meu nome é Alice Bertoni, vou ser chair de vocês hoje na primeira rodada do CNDP. Julgando ao meu lado está Rafaela Salles, então vou pedir para os oradores se apresentarem em ordem de fala. João Lucas, primeiro governo. Depois Vinícius Franco. Primeira posição? Primeiro Gabriel e depois... Adjunta Isabela. Segundo governo? Primeiro Videira e depois Danilo. O Danilo está aqui. Segunda posição? Primeiro a Maju, depois a Milena. Ok, perfeito. Então, assim que se sentir confortável, primeiro-ministro, você está reconhecido. Vocês me ouvem bem, né? Desculpem. O Danilo ainda não está na sala. Só lamento. Vocês me ouvem bem? Sim ou não? O Danilo está entrando, Videira? Ele não tem, eu acho que ele não tem essa link. Eu vou lhe mandar agora, desculpa. Galera, eu tô muito ocupado. Eu realmente preciso discursar e sair, eu tô no meio de uma coisa importante. Bom, a gente tem que realmente começar, porque também o tempo do protocolo técnico já passou. Tá. Então, se ele Beleza. entrar até o discurso dele, ele ainda pode discursar normalmente. A gente tem que começar. Primeiro-ministro, assim que se sentir confortável. Rafaela, se puder marcar o tempo para mim no chat. Obrigada. Tô liberado, né? Vamos lá. Mesa, inicialmente nós precisamos fazer uma contextualização do que momento civilizacional nós vivemos e como é que o movimento como o Lying Flat ele afeta a nossa convivência e o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Primeiro, a gente já atingiu um patamar de evolução em que a nossa civilização ela já tem um ritmo muito mais rápido do que o ser humano ele consegue viver ou ele pode viver. E a gente está numa temporada, digamos, de wind down, ou seja, de fazer uma reflexão sobre qual caminho a gente de fato quer seguir. Nós temos uma crescente substituição dos empregos humanos por empregos automatizados, cada vez mais autonomia das inteligências artificiais, veículos autônomos, internet das coisas, e esse tipo de iniciativa tomando cada vez mais parte das nossas vidas. A gente tem um aumento da velocidade computacional de forma vertiginosa, com o crescimento do Big Data e o autoprocessamento sendo cada vez mais incentivado. Isso foi agravado pela crise do Covid-19 que a gente teve agora, que meio que anteveu um mundo completamente digital, sem horário, sem rotina, em que a tecnologia ela penetrasse as nossas vidas de uma forma praticamente irreversível. E a gente viu que, em vez da gente conseguir conciliar bem as nossas jornadas e compromissos pessoais, satisfações do que a gente tem com o que a gente gosta, na verdade, todas as nossas obrigações e o nosso compromisso com o sistema ele toma cada vez mais espaço, uma vez que ele tem mais velocidade e mais recursos. E por isso que o estabelecimento, o ponto de partida desse debate nós já chegamos em um aspecto de sociedade em que nós podemos escolher que padrão de vida queremos tomar. Então, ainda que nós tenhamos uma queda vertiginosa de produtividade a partir da adoção ostensiva, coletiva, da narrativa Lying Flat, em que o mundo baseado nessa narrativa seja adotado pelo governo, e que mesmo que a gente tenha uma queda vertiginosa de produtividade, ainda assim nós podemos arcar com essa queda sem uma perda significativa de qualidade de vida, porque o nosso estágio evolutivo já nos deu os recursos necessários, até mais do que nós precisamos, para ter uma vida não só digna, mas prazerosa. E aí agora eu vou especificar por que a adoção dessa medida em específico ela é muito, muito benéfica, mas antes eu vou dar esclarecimento para o Gui, por favor. João Lucas, essa narrativa ela surge com o advento da burguesia. A interpretação correta dessa moção é um mundo onde ela passa a existir, é predominante desde o passado, e não só que ela passa a existir hoje. Essa é a sua interpretação. A minha interpretação é que nós escolhemos viver no mundo em que, a partir do momento em que nós temos um contexto atual, nós podemos escolher que esse mundo ele passe a ser adotado na narrativa Lying Flat. Então, não existe uma demarcação temporal. Nós preferimos um mundo em que, a partir do contexto que nós conhecemos, como a narrativa Lying Flat afetaria as relações sociais no quais nós temos. Até porque, para fazer uma regressão histórica, é praticamente impossível você entender como as pessoas elas se comportariam, uma vez que nós sequer temos conhecimento do desenvolvimento evolutivo por completo. É mais fácil e mais justo a gente analisar a partir do status quo. Mas aí você pode defender no seu discurso uma interpretação diferente. Vamos lá. Primeiro, por que é interessante a gente adotar essa narrativa no estágio atual que a gente vive? Primeiro, nós temos uma quebra da norma vigente de produtividade excessiva
para reavaliação do bem-estar, do que realmente importa para as pessoas. Uma vez que a gente permite e incentiva que as pessoas façam isso, e vivendo num mundo como esse, a gente aceita que as pessoas elas têm esse tipo de prática como a própria vida, a gente permite uma organização social em torno da necessidade do ser humano, e não da necessidade do sistema, que tem seus vieses, tem suas prioridades, que não necessariamente são alinhadas com as necessidades das pessoas. E a gente busca justamente essa reestruturação das prioridades humanas. A gente quer uma quebra desse protocolo de consumo excessivo, em que, para que você consiga ascender socialmente ou atingir um patamar de felicidade, você tenha que necessariamente se conectar com o que o sistema pede de você. O próprio sistema, uma vez que ele é capitalista e incentivado, tem o lucro incentivado, as empresas precisam crescer, precisam dar lucro para que o sistema ele se sustente, ele, para atingir esse lucro, ele incentiva o consumo e faz com que essa necessidade artificial criada pela retroalimentação do sistema faça com que as pessoas elas associem as suas prioridades ao preenchimento dessas necessidades. Assim, Peraí, recebi uma mensagem que me desconcentrei. Assim, nós temos que avaliar em que ponto o ser humano, de fato, merece ter essa prioridade valorizada. Com uma quebra desse protocolo de consumo, a gente não só permite que ele tome as rédeas dessa situação, mas também tem outros benefícios além dos individuais, que são os coletivos, como um estilo de vida mais sustentável para a pessoa que tem, enfim, mais tempo para desenvolver as coisas que ela, de fato, se identifica mais ou para cuidar da sua saúde, mais amigável socialmente, porque estimula as relações sociais fora do ambiente de trabalho, que as pessoas, de fato, consigam socializar, e também pela redução do consumo, você tem um estilo de vida mais sustentável, uma perspectiva coletiva, por N aspectos negativos que o consumo ele causa na nossa sociedade. Então, sem esses estímulos e a pauta ela passar a ser imprimida por parte da pessoa, você faz com que o ser humano ele seja o ponto de partida desse novo sistema. E a partir daí você tem uma resistência contra a valorização pura do resultado, parar de comparar as pessoas com máquinas e lutar contra o abandono desses aspectos humanos nas interações sociais. E aqui a gente precisa interessar que a oposição necessariamente precisa lidar com o fato de que essa narrativa de produtividade ela está intrinsecamente ligada à lógica de riqueza que eu expliquei, que é ser o que você compra. Então, fazer parte de um sistema em que a narrativa do line flat ela não vigora, e aí qualquer aspecto temporal, significa que você necessariamente vai estar exposto às regras em que a sociedade coletiva, e aqui o coletivo não significa a vontade das pessoas, mas aquelas que detêm o poder e ditam as regras nesse sistema, elas ditam essas regras e elas definem as prioridades. Você tem que adaptar o seu estilo de vida para que você alcance a definição de sucesso de acordo com a definição de sucesso de outras pessoas. E isso é muito mais razoável no nosso mundo. Então, a gente tem um cenário em que nós conseguimos ser o protagonista disso. Então, a oposição tem um modo de lidar com essa prática de fato, a lógica que eles estão se associando é essa lógica de produtividade excessiva e todos os ônus que isso acompanha. Mas, principalmente, o que a gente precisa focar é onde essa narrativa ela faz mais diferença, que são nas pessoas mais jovens. Ou seja, você tem hoje o status quo que foca o indivíduo desde as idades mais iniciais para que ele faça algo que não necessariamente vai ser melhor para ele no longo prazo. É basicamente sempre um incentivo de postergação de que você colhe os frutos. Então, você tem que se especializar, você tem que investir, você tem que guardar o seu dinheiro, você tem que sempre planejar a sua aposentadoria, tudo para o futuro, para quando você finalmente colhe os frutos, você sequer tem forças ou energia, ou os seus sonhos estão completamente deteriorados por esse prazo. No nosso mundo, nós criamos uma ênfase na reflexão social para que as pessoas elas tenham um estímulo muito mais à humanidade. Muito obrigado. Agora, com licença aqui, para trabalhar, pessoal. A mesa agradece pelo discurso e chama para continuar o debate o líder da oposição. Assim que se completar, você está reconhecido. Vocês estão me escutando? Ok. Tá, eu vou começar. 1, 2, 3. Painel, até agora houve uma má interpretação do primeiro governo acerca dessa moção. Primeiro que eles não dão nenhum incentivo de porque, de fato, o Line Flat incentiva você a fazer as coisas que você gosta. Majoritariamente, o Line Flat é um movimento que prega que a justiça que se faz contra um ambiente de trabalho, majoritariamente, que
acha que você tem que ser super produtivo, etc. É você não fazer nada, não significa buscar e fazer o que você gosta, etc. Eles não trabalham com contrafactual, que significa, de fato, um mundo onde as pessoas têm a liberdade para, sei lá, sentar, ficar fazendo nada, absolutamente nada. Eles não me dão algum tipo de demonstração de análise, nem nada, para crer que as pessoas, de fato, vão tomar esse tipo de decisão de, olha, beleza. Mesmo se for no mundo de hoje, já a caracterização deles, que as pessoas estão super cansadas, não existe nenhum tipo de mecanização por parte do primeiro governo até aqui, porque elas simplesmente, sei lá, começariam a ir para o bar para tomar um bar, porque elas gostam dos seus amigos, etc. Ou, sei lá, aprender uma nova skill, alguma coisa nesse sentido. Tá, vamos lá. Então, entrando aqui. Primeiro, algumas refutações. Veja que, majoritariamente, quando o João Lucas ele fala de automatização, etc., ele entra num cenário equivocado de leitura dessa moção. Essa moção pede um mundo que foi criado e cuja narrativa é proeminente. Veja que a narrativa do nosso lado, ela começa a ser construída com o advento da burguesia. A burguesia, ela cria os meios, os métodos, a liberdade, a narrativa de mérito, a narrativa de produtividade, para que as pessoas tenham algum tipo de mobilidade social que não existia na Idade Média. Veja que a lógica deles do Lying Flat é uma lógica que sempre existiu na humanidade. Quando você tem os camponeses, por exemplo, trabalhando do lado, trabalhando para os donos de feudo, etc., majoritariamente, no tempo livre deles, ficavam em casa fazendo absolutamente nada, simplesmente vendo o tempo passar, esse tipo de coisa. Veja que a comparativa se faz, então, no mundo onde isso passa a sugerir, passa a existir. Eu vou engajar nos dois cenários, mas majoritariamente eles já têm uma leitura equivocada dessa moção e eles precisavam lidar com o burden, majoritariamente, desse tipo de desenvolvimento. Mas vamos lá. Então, a métrica que a gente vai estabelecer aqui é, primeiro um ganho coletivo muito óbvio no nosso cenário, e o segundo é um ganho individual. Então, vamos lá. Veja que o burden da oposição não é dizer que o Lying Flat é um movimento ruim. Ele pode até ser legítimo, não estou nem aí para isso. A realidade é, por que ele deveria ser a norma social que estabelece como a gente deve agir enquanto sociedade? A gente acredita que uma norma que preza pela produtividade, pelo sucesso profissional, é uma norma que, por si, cria os incentivos para que os seres humanos possam thrive, melhorar, a conquistar esse tipo de desenvolvimento. E veja que no cenário deles ainda existe escolha. Exatamente por isso que um movimento como esse consegue surgir num contexto onde a nossa norma social é uma norma social vigorante. Veja que no cenário deles, as pessoas ainda têm a escolha, majoritariamente, de não fazer nada, de ficar deitada, e majoritariamente ser bancado por um estado social que tem crescido no mundo todo. Então, majoritariamente, no nosso cenário, a norma social que a gente prega é uma norma social onde as pessoas precisam ser produtivas, as pessoas têm algum tipo de accomplishment e um dever para com a sociedade. Porque, majoritariamente, a produtividade que você tem, o sucesso profissional, se reflete nos ganhos que toda a sociedade tem com produtos novos, desenvolvimento, por exemplo, de novos medicamentos, novos produtos para melhoria de qualidade de vida, infraestrutura, esse tipo de coisa. Então, majoritariamente, o que você tem é um ganho coletivo, sendo que você não perde a liberdade individual das pessoas escolherem um lado dele. Veja que eles podem dizer que no nosso cenário você também não perde a realidade de ser uma pessoa produtiva, etc. Mas veja que, enquanto norma social, existe uma reprovabilidade social de aquilo que acontece. Então, majoritariamente, você olha para uma pessoa que está se dedicando, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que se dedica mais, que é produtiva, no cenário do governo, majoritariamente, a pessoa é recriminada pelo status quo social. Então, as pessoas vão olhar, olha, tá vendo a Ref? Ela trabalha na McKinsey até as 21 horas. Olha o João Lucas, que absurdo. Ele sai no meio do debate para ir trabalhar e ganhar dinheiro justo, etc. Esse tipo de coisa seria reprovabilidade social, enquanto a gente aqui debatendo, majoritariamente gastando nosso tempo na sexta-feira, seria o tipo de coisa que fala assim, nossa, gente, que legal, e etc. Então, primeiro a gente ganha desenvolvimento. Veja que a lógica de produtividade e sucesso profissional é uma coisa que afeta os outros. Então, como eu já mostrei, você tem um tipo de desenvolvimento de produtos, você tem um tipo de desenvolvimento de inovação, basicamente, você tem um incentivo constante de você aprender novas coisas para que você possa aplicar no seu âmbito individual, no seu âmbito privado. Veja que a lógica de produtividade também não é só uma lógica profissional. Você não está melhorando só as suas lógicas, as suas skills, para você melhorar no trabalho. Óbvio que isso é um grande demarcador de incentivo. Mas você também pode ter um incentivo social de você melhorar no violão, para que você possa, sei lá, fazer musicoterapia para crianças pobres. Você pode melhorar, por exemplo, uma lógica de caridade para que você majoritariamente possa aprender novas skills, para que você possa ter algum tipo de engajamento social. Então, veja que no caso do governo, você tem uma pressão para que você não desenvolva esse tipo de novas skills, porque o seu incentivo é ficar deitado. É um incentivo de protesto contra o capitalismo, de deitar e falar, gente, não vamos fazer nada aqui, porque, olha, o grande capitalista que inventa produto, que entrega na Amazon em 8 horas, um guaxupé para Alice, é o tipo de coisa maldosa que a gente tem aqui. Mas vai, Dani, vai, Videira, fala. Se o teu sonho é ensinar música a crianças, porquê é que tu não has de ensinar músicas a crianças? Nós não defendemos que tu não deves fazer aquilo que quiseres, somente não deves tentar ser o melhor do mundo. Vamos lá, Videira. Isso é equivocado pela leitura do InfoSlide e pela leitura que o próprio primeiro governo faz essa moção. Veja que a lógica geral deles não é simplesmente, eu vou fazer o que eu gosto. É mais não fazer nada. O Lying Flat ele surge como um movimento de protesto ao fazer demais.
Ele é um movimento de acha que você tem o direito de sentar na sua cama e ficar o dia inteiro deitado fazendo absolutamente nada. O caso deles, majoritariamente, é um caso de, pode ser, de saúde mental e etc., mas majoritariamente isso não lida com o ônus, que é um ônus de toda a sociedade passa a ganhar com uma narrativa que cria incentivos para que as próprias pessoas possam ter algum tipo de desenvolvimento. Não tem esclarecimento na primeira posição, mas vamos lá. Sucesso profissional. Veja que a nossa lógica de liberdade econômica, a criação desses incentivos de liberdade econômica, passa a existir no nosso cenário muito mais do que o deles. Quando você tem, desde a antiguidade, desde a lógica de Idade Média, uma criação de um sucesso profissional, de uma lógica de mobilidade social, basicamente, você tem pessoas onde tem um incentivo para que elas possam ter uma mobilidade social no nosso cenário. Você cria, olha, se você trabalhar muito, você tem algum tipo de mérito, você consegue se desenvolver. No cenário da oposição, eles não lidam com o ônus de que existe uma dominação independentemente do cenário que eles estão trabalhando. Existe uma dominação sistêmica que, maioritariamente, as pessoas agora têm menos incentivo para combater, porque elas estão mais ocupadas não fazendo nada. Elas estão mais ocupadas protestando, sendo nem trabalha, nem estuda, o caralho é quatro, no sistema capitalista. Veja que, majoritariamente, eles não me demonstram no governo até aqui algum tipo de incentivo para que isso aconteça diferente. Eles não me mostram como não existiria alguma lógica de dominação social no cenário deles, quando eles podem acusar que no nosso existe, para o capitalista ficar te incentivando a trabalhar, etc, etc. Veja que no nosso cenário a margem de liberdade é ainda maior, porque, majoritariamente, quando você ganha mais dinheiro, você consegue comprar produtos que melhoram a sua qualidade de vida, você consegue pagar uma melhor escola para os seus filhos, você consegue ter algum tipo de desenvolvimento para você pagar um curso, para você melhorar profissionalmente, para você melhorar no tipo de coisa que você produz. Mesmo que você tenha um incentivo individual, isso ainda afeta a comunidade como um todo, porque as pessoas passam a desenvolver esse tipo de coisa. Elas aprendem um novo produto, desenvolvem um novo produto, mesmo que seja por incentivo de lucro, isso passa a afetar as pessoas. Então, veja, quando o cara que desenvolveu o Zoom, a gente permite, numa pandemia, a gente conseguir continuar trabalhando. O cara fica o dia inteiro no Zoom, para que a gente trabalhando no dev do Zoom, para que a gente consiga ter uma lógica dessa estável, para que a gente consiga ter contato com as pessoas estável. Veja que a nossa lógica é uma lógica onde esse tipo de coisa é incentivado. E veja que isso afeta as pessoas como um todo. A gente precisa dessa lógica de produtividade, porque a lógica coletiva passa a ser veja que o caso do governo é extremamente individualista, na medida que você pode escolher para si mesmo o que você quer eventualmente fazer. A REF vai engajar mais com o caso do primeiro governo, mas majoritariamente no nosso cenário a gente tem mais incentivo para o desenvolvimento, seja de um país, seja de uma pessoa, etc., e mais ganhos coletivos em geral para que isso aconteça. Portanto, muito orgulho em meu povo. Obrigado. A mesa agradece o líder da oposição pelo discurso e chama para continuar o debate adjunto primeiro-ministro, assim que se sente confortável. Beleza, todos me escutam bem? Só conferindo no chat. Beleza, vou começar em alguns instantes. Gente, vocês estão ouvindo ruído? Minha casa está do lado de um bar, só para ter certeza que tá ok. Beleza, ok. Então, iniciando em 3, 2, 1. Mesa, só para encerrar de vez, porque não está claro se a primeira oposição desafia ou não a nossa definição, em qual debate a gente vai ter, mas, em última instância, vejam, Mesa, que o próprio movimento, a especificidade do Lying Flat, ele não é a mesma coisa da lógica camponesa, o guia só traz essa claim e não dá qualquer explicação de que seria o mesmo fenômeno, e veja que para que ele exista, e esse fenômeno existe especificamente, ele vem de um contexto que combate a narrativa de produtividade específica do século XXI. Então, não faz sentido debater esse movimento de uma forma anacrônica em relação ao século XV, XVI, XVII ou qualquer coisa nesse sentido, porque simplesmente, ainda que existisse uma lógica de produtividade que foi inserida pela burguesia, essa lógica de sucesso profissional, esse processo de década da definição, que foca no indivíduo, essa necessidade de autodesenvolvimento, ela é um fenômeno, sobretudo, contemporâneo do século XX, mas mais especificamente do século XXI. Mas, independentemente disso, mesmo que vocês comprem a outra definição, vejam mesmo que o nosso caso ele vale de uma forma temporal, porque eu vou mostrar como que, de uma forma geral, o nosso mundo cria um contexto mais razoável e mais adaptável à natureza evolutiva do ser humano, de forma a permitir que ele possa buscar e focar no seu autodesenvolvimento pessoal em um sentido estrito de autorrealização, independentemente do sucesso profissional. Antes disso, algumas respostas ao que o guia traz. Ele fala sobre essa lógica de reprovabilidade e de que pessoas como Ref, João Lucas, que trazem retornos para a nossa sociedade, seriam prejudicadas, seriam reprovadas no nosso mundo. A gente concede que, em certa medida, uma norma social gera reprovabilidade, isso vale de uma forma recíproca, mas veja que no mundo da gente, pessoas como a Ref e o João Lucas, que são altamente produtivas, podem ainda ser minimamente reconhecidas e não reprovadas e jogadas na história da humanidade como completamente ruins, que é o que acontece no contrário, eu vou mostrar, porque ainda existe uma lógica de reconhecimento. As pessoas percebem, em certa medida, no nosso mundo isso é mais razoável, que pessoas que são produtivas podem gerar algum retorno para a sociedade. Então,
se eu estou focado em mim, em certa medida, mesmo no meu pior cenário, de não fazer nada, e tem alguém que é super produtivo e que me dá um retorno, em certa medida, minimamente existe um incentivo, um mecanismo de reconhecimento pelo retorno na sociedade que sempre foi inerente à humanidade, que é tipo os grandes feitos sempre sendo admirados, os grandes gênios e essas pessoas, independentemente do período. Só que veja mesmo que no contrário, quando a gente olha o mundo deles, a norma social que eles fazem, ela necessariamente gera um contexto, e é aqui que a gente começa a entender por que a caracterização do João Lucas, para entender que esse é um debate contemporâneo, vem daquela lógica de que problemas de distúrbios mentais decorrentes da completa aceleração do ritmo produtivo no século XXI, como ansiedade, como depressão, transtornos bipolares, e de uma forma geral, até coisas como crise do pânico, decorrentes de problemas laborais, porque o ritmo de trabalho que a gente tem e o descompasso que isso tem, até mesmo com a quantidade das horas de sono que as pessoas têm, porque vejam mesmo que esse ritmo de narrativa de produtividade que o dia traz não é uma comparativa entre o nosso mundo, eu simplesmente não fazer nada, passar o dia deitado e ser sustentado pelos meus pais. Se o debate fosse esse, tipo, era uma comparativa impossível, e o InfoSlide deixa claro que no nosso mundo você vai fazer o mínimo possível para ter uma vida ali razoável, mas não vai estar buscando ter um grande carro, uma melhor escola possível, as melhores roupas, as melhores comidas, mas simplesmente você vai estar mais contentado com menos. Enquanto no mundo dele a gente cria essa lógica de fast fashion, essa lógica de fast food, de todo um padrão que por si só é de produção, para poder alimentar esse fetichismo de que você precisa comprar mais, e para que você possa comprar mais, você precisa produzir mais. E aí a gente tem dois cenários de análise que são importantes e que a REF e as demais bancadas vão ter que engajar, que é basicamente, quando as pessoas, entre aspas, dão certo, e eu vou mostrar como que mesmo quando as pessoas dão certo no mundo deles, muitas vezes isso é problemático. E dois, as pessoas que não dão certo. As pessoas que dão certo mesmo, muitas vezes, não necessariamente são felizes. A gente tem muitas vezes que mesmo pessoas que vivem em países super ricos, nos países nórdicos ou em países de primeiro mundo, como o Japão, e que são bem-sucedidas na vida, mesmo assim tem uma taxa altíssima nesses países de baixa felicidade e que chega a ser inferior a pessoas que vivem em situações de extrema pobreza. Isso quer dizer que a gente está defendendo que todo mundo vive em extrema pobreza? É evidente que não, eu já fiz essa refutação, isso é o pior cenário. Mas o que a gente precisa mostrar é que não é o seu sucesso profissional que determina a sua autorrealização individual. Mas mais do que isso, muitas vezes essas pessoas, por focarem muito especificamente no seu sucesso profissional, acabam por deixar de lado coisas como a família, coisas como o desenvolvimento religioso, a sua saúde física, e aí elas acabam desabando mentalmente. E é por isso que lá na China, muitas vezes, os aprovados em primeiro, segundo, terceiro lugar para a medicina cometem coisas gravíssimas como suicídio, porque as pessoas sucumbem, porque não é razoável achar que alguém pode dormir 5, 6 horas, e essas coisas são glamorizadas no mundo de vocês, achando que elas podem ser felizes. Mas isso mesmo, é quando a gente fala das pessoas que se dão bem. E aí a gente precisa pensar nas pessoas que não se dão bem, que sempre vão ser a maioria. A gente precisa entender que, de uma forma geral, a gente não vai aqui acabar com o capitalismo, acabar com o sistema, ou qualquer coisa assim, mas que nos dois mundos sempre vão existir pessoas, em grande maioria pobres, que não têm uma estrutura fornecida pelo Estado, de forma geral, que permita que elas tenham um desenvolvimento, porque, enfim, de uma forma geral, mesmo os países mais ricos não conseguem garantir uma seguridade social ao ponto de que todas as pessoas estejam em um contexto de meritocracia, e o que a gente acaba tendo no fim das contas é que as pessoas mais pobres, elas ficam nessa busca incessante, muitas vezes elas não alcançam isso, e os problemas de ansiedade, depressão e todas essas coisas que eu já falei, que ocorrem nos cases de sucesso, ocorrem mais gravemente nessas pessoas, porque elas não conseguem atingir, mas mesmo quando elas têm qualquer ganho, elas nunca vão estar suficientemente satisfeitas, porque elas entendem que elas são fracassadas pro resto da vida. E qual é o nosso contrafactual e a comparativa que as oposições precisam lidar? É que no nosso mundo as pessoas não vão ficar um completo neném, que não faz absolutamente nada, que passa literalmente o dia inteiro deitado. E o problema da oposição até agora foi levar para a interpretação literal. Mas mesmo que a pessoa passe literalmente o dia inteiro deitado, sem fazer absolutamente nada, é mais provável por um mecanismo de autorreflexão que essa pessoa possa pensar, ela possa ser estimulada por exemplo, ela está fazendo nada e a partir de um dado momento ela decide que ela vai assistir o Netflix, ela entende que tipo de série ela gosta, ela se identifica com um determinado personagem, decide que quer tocar violão, ou simplesmente decide que quer interagir com a família dela, que são as pessoas que compartilham com o ambiente dela, ou que quer fazer uma atividade física, ou que pura e simplesmente ela quer só ficar de boa na dela, se autossatisfazendo sem depender de ter um super carro, uma super escola, porque mesmo as pessoas que eram camponesas há séculos, mas mais do que isso, mesmo as pessoas que hoje em dia vivem com uma condição razoável, e a gente pode pegar aqui pessoas mesmo de classe média baixa ou classe baixa em países emergentes ou mesmo em países ricos,
podem ser razoavelmente felizes, independentemente dessa lógica de riqueza e felicidade. Então, mais do que ter um super ganho que a gente mecaniza muito bem e faz uma comparativa justa de como é que a nossa autorrealização é mais fácil, porque ela é mais razoável de alcançar, a gente tem todos os ganhos coletivos de não retroalimentar esse sistema produtivo que acelera o relógio do fim do mundo, mas que mais do que isso onera as pessoas e coloca nelas uma pressão desnecessária. Muito orgulho em propor. A mesa agradece ao adjunto pelo discurso e agora chama a adjunto líder da oposição para continuar o caso da primeira posição. Assim que se sentir confortável, você está reconhecida. Pessoal, todo mundo consegue me escutar bem? Beleza? Eu vou começar em 3, 2, 1. Mesmo que a gente aceite que o governo está propondo você poder fazer sempre o que você quer, viver sempre para o lazer, a gente entende que a sociedade vai perder e o indivíduo não pode se prevalecer ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Primeiro, sobre o ponto que eles trouxeram de debater essa moção do ponto de vista contemporâneo, eles falam sobre você fazer essa mudança na norma social. Mas, primeiro, se eles estão falando que essa mudança ocorreria de fato agora, você teria, primeiro, um período de transição para o qual eles marcaram, e do nada você começaria não só a ter novos problemas, como seria ineficaz para justamente quebrar com a estrutura que eles vêm tanto aqui falar mal. Primeiro, porque a estrutura capitalista provavelmente vai se manter, eles não mostraram por que esse Lying Flat acabaria com a lógica do consumo simplesmente, ou porque queria falir as empresas para as quais eles trabalham, ou obrigar uma mudança de mentalidade, não só nos trabalhadores, mas também nos chefes deles, porque lembrando que o Lying Flat é um movimento que vem principalmente das pessoas que trabalham, que não querem ter que servir as pessoas que são as donas do meio de produção, não provaram por que essa mentalidade vai necessariamente chegar nas pessoas que são quem pagam as contas deles. Segundo, mesmo você querendo desafiar essa norma, você precisa continuar querendo comprar produtos, serviços, pagar contas, então você ainda precisa trabalhar o mínimo para conseguir, de fato, sobreviver. Então, você trabalhar para ser o suficiente para você conseguir gerar sua renda, você ainda precisaria fazer. Terceiro, não mostraram por que você conseguiria, de fato, romper com essa lógica do consumo que se estruturou por tantos séculos, considerando que os donos de produção têm dinheiro para, primeiro, propaganda e fazer sistemas de controle da mídia e colocar essas novas necessidades na cabeça das pessoas. Segundo, fazer novos investimentos, criar novas empresas e buscar, com isso, criar também novos produtos que vão justamente considerar, continuar alavancando essa lógica de consumo. Terceiro, eles têm dinheiro para pagar os salários de quem está precisando, então, mesmo que você seja contra e tenha que se opor, você continua dependendo deles, porque você continua trabalhando para eles. E 4, você continua vinculado a essa lógica de capital, por mais que você tenha que se opor a isso, não fazendo mais do que a sua obrigação, não fazendo mais do que é necessário. Então, lembrando também que isso não é uma moção de lamento à ascensão deles, não estamos falando sobre a ascensão desse movimento, a gente está pensando como seria um mundo em que essa seria a norma social. E se essa norma social existisse, a construção da nossa sociedade seria muito diferente, porque essa norma não é de hoje. Eles falham em colocar essa norma como sendo um problema que veio com os meios de comunicação, com a tecnologia, mas a verdade é que essa norma da produtividade começou a existir a partir do momento que você rompeu com a ideia da sociedade estamental. Ou seja, na época que você tinha Idade Média, você nascia em determinado lugar da nobreza, ou você nascia um camponês, você não tinha como, de fato, mudar a sua estrutura social e você não tinha incentivos para fazê-lo, porque isso não era visto como uma norma social. Ou seja, você começava trabalhando e você não tinha incentivos para trabalhar a mais. Os camponeses, por exemplo, normalmente eram remunerados com valor fixo, então eles não buscavam trabalhar mais do que realmente precisavam ou buscavam exceder isso de fato, porque eles não tinham esse incentivo e isso não era visto como uma norma social, porque você não iria ascender de forma nenhuma. Agora, quando a gente conseguiu, de fato, criar essa norma que remunera a produtividade das pessoas e valoriza essa produtividade das pessoas, a gente tende a ter mais incentivo para inovar. E por quê? Porque inovar é justamente fazer, além do mínimo possível, tentar fazer alguma coisa diferente do padrão. Ou seja, fazer a mesma quantidade com menos tempo ou você fazer mais coisas no mesmo tempo. Desdobramentos disso. Primeiro, você fazer mais coisa com menos tempo, as pessoas buscarem, por exemplo, terminar seus trabalhos mais rápido, você se aprimorar no seu trabalho, se tornar melhor naquilo que você faz, possivelmente até ter um ganho de satisfação relacionado a isso. Segundo, até de fato poder usar o tempo para outras coisas, que é uma alternativa, mesmo a gente não tendo a ascensão desse movimento ou não sendo a norma social prevalente. E terceiro, isso se replica também nos donos das próprias empresas, que querem produzir mais rápido para poder produzir mais. Isso gera uma melhoria de serviços, gera uma melhoria de inovação para a sociedade como um todo. E a gente acredita que esses ganhos para a sociedade devem sim se sobrepor aos ganhos que eles vêm trazer aqui do ponto de vista individual e de saúde mental. E por quê? Porque quando a gente tem uma sociedade com essa norma, a gente tem pouco incentivo, de fato, para inovação, para pensar fora da caixa, para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento até mesmo de discussões políticas, pensando do ponto de vista de ciências humanas. Então, a gente tende a ter pouco incentivo para, de fato, pensar fora da caixa. Seja você uma pessoa que trabalha e que possivelmente vai usar mais do seu tempo para, de fato, tentar se aprimorar naquilo, para criar alguma coisa nova, ou você sendo um pesquisador que vai tentar, talvez, entrar em um debate diferente, sendo uma pessoa da área de ciências humanas, ou seja você simplesmente um estudante que vai buscar estudar mais para poder aprender e difundir esse conhecimento
conhecimento. Então, o ganho para a sociedade que a gente tem é de inovação, e mesmo que eles falem aqui para a gente que tem pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo, primeiro, mesmo que poucas pessoas deem certo, poucas pessoas de fato são responsáveis pela inovação, porque o desenvolvimento da sociedade ele se dá por poucas pessoas. Se a gente tenta pensar em grandes nomes que revolucionaram engenharia, física, mecânica, ou até política, a gente tende a pensar em poucas pessoas, porque não é um cidadão padrão que de fato vai fazer isso. Então, mesmo que poucas pessoas deem certo, às vezes a gente precisa de um Elon Musk para enviar um foguete ou criar um carro elétrico. A gente precisa de um engenheiro para criar o sistema de fornecimento de esgoto. A gente precisa, mesmo que sejam poucas pessoas que tenham esse sucesso, o ganho que a gente vai ter com inovação e com melhoria na qualidade de vida, ele de fato é bom. E se a gente não tivesse uma sociedade estruturada desde o começo com esse ponto, a gente dificilmente teria tido tantos ganhos quanto a gente teve desde o momento que essa lógica de produtividade se estruturou até o momento atual. E por que isso é mais importante do que pensar em saúde mental? Porque antes de você pensar em saúde mental, você precisa garantir essas necessidades básicas e fisiológicas, e a gente tem muito mais chance de conseguir resolver esses pontos do nosso lado da casa, onde a gente tem, de fato, incentivos para buscar, primeiro, inovação de melhoria de qualidade de vida mais barata, segundo, incentivos para medidas mais sustentáveis e medidas que visem combater pobreza ou, por exemplo, facilitar acesso de saneamento básico a locais que não possuem isso, fazer de uma forma mais barata. A gente tem, de fato, incentivos para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, e a gente tem ganhos para a sociedade que devem, sim, se sobrepor, porque antes da gente pensar em saúde mental, a gente precisa pensar, primeiro, em se alimentar, segundo, a gente, de fato, ter uma alimentação, ter uma moradia, terceiro, a gente viver em condições de salubridade, e é muito mais provável quando a gente, de fato, utiliza essa inovação do nosso lado da casa, em momento nenhum eles provam por que a nossa sociedade teria chegado nesse patamar se a gente não tivesse essa norma social. Franco, pode fazer seu ponto. Ref, no mundo atual, essa narrativa de produtividade não necessariamente está focada em buscar essa melhoria da qualidade de vida para as pessoas mais pobres, e o sistema continua se alimentando com mais desigualdade sobre as pessoas. Vocês precisam mostrar por que isso só existe do lado de vocês. Beleza, isso existe do nosso lado. O ponto é, quando a gente pensa com a norma social de você fazer o bare minimum, assim como está escrito na moção, ou seja, você fazer o mínimo, se você trabalha, por exemplo, numa empresa que desenvolve tecnologia, você vai continuar replicando os processos e fazendo essas ações, seu trabalho, seus relatórios, da mesma forma como você fazia antes. Ou seja, você não vai gastar 2 horas, 3 horas a mais do seu tempo para você tentar desenvolver uma coisa de fato nova. Ou seja, mesmo que a gente não tenha todas as inovações voltadas para as pessoas mais pobres, a gente tem inovação. E isso, por si só, já vai levar ganhos para essas pessoas mais pobres, mesmo que não seja de forma imediata, mesmo que isso demore para a tecnologia de fato ser barateada, pelo menos a gente tem esse incentivo para inovar, incentivo para o desenvolvimento econômico e incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura e de qualidade de vida. Se a gente pensa na infraestrutura das nossas cidades agora e há 50, 60 anos atrás, a infraestrutura ela era muito mais precária, as pessoas tinham menos condições até de andar na rua, não tinha ruas asfaltadas, não tinha qualidade para conseguir se transportar também, por exemplo, e tudo isso foi fruto justamente de pessoas que trabalharam mais do que elas precisavam e poucas pessoas, mesmo que a gente assuma, cara, só 3 pessoas a cada 1000, elas de fato vão ter esse sucesso. Se a gente para pensar, a história, todos os avanços que a gente tem são criados por essas pessoas que, trabalhando mais do que, de fato, os outros, vieram a ter sucesso. Mesmo que as outras pessoas não tenham, a gente acredita que o ganho para a sociedade e para os indivíduos como um todo deve se sobrepor, sim, às perdas individuais que pode ter de saúde mental, mesmo que algumas pessoas fiquem prejudicadas com isso. Lembrando que o primeiro governo também que só trabalha no cenário de Japão, um cenário bastante absurdo, se a gente for considerar a média de todos os países, provavelmente a gente vai ter um cenário bem menos tóxico do que eles estão tentando pintar aqui. Então, para a gente ter ganhos coletivos, muito orgulho em me opor. A mesa agradece pelo discurso e para iniciar a segunda metade, descansando a oposição, assim que estiver preparado, você está reconhecido. Olá. Muito boa tarde. Espero que me consigam ouvir bem. Se não me conseguirem ouvir bem, pedia para, por favor, chamar a atenção. Caso eu diga alguma coisa que não percebem, pedia em geral que fizessem um ponto de clarificação. Então, ok. Nós vamos começar em 3, 2, 1. Mesmo que nós peço desculpem, eu não comecei o tempo, importa-se de recomeçar? Vou começar agora, também? Está ok? Só confirmem só, por favor. Ok. Então vou começar em 3, 2, 1. O caso da primeira oposição baseia-se numa lógica de que nós vamos fazer isto, nós vamos destruir o mundo. Eu vou-vos mostrar desde já porque é que não vamos, mas também vos vou mostrar durante o nosso discurso porque é que mesmo se destruíssemos o atual sistema, isso provavelmente não era assim tão mal, uma vez que o nosso sistema atual está, na verdade, a destruir o nosso mundo através de consumo extremo, poluição e destruição da vida em geral. E vamos mostrar porque é que o nosso lado é melhor, obviamente. Então, a primeira coisa que nós temos de perceber neste debate é quem é que são as pessoas que vão aderir a esta narrativa.
contrariamente às primeiras casas, que basicamente disputam que pode ser toda a gente ou não pode ser toda a gente, se algumas pessoas ou não, vamos focar isso, com certeza. Então, quem é que é provável de entrar nisto? Quem é provável de entrar nisto são provavelmente jovens à procura dos primeiros trabalhos, pessoas que estão incluídas na discussão da mídia social, que conhecem determinadas narrativas políticas e que provavelmente decidem aderir ou não a determinada narrativa. São profissionais desiludidos, pessoas que estão cansadas de serem exploradas pelo capital, pessoas cansadas de trabalharem para uma determinada empresa durante anos sem verem realmente o seu nível de vida a mudar substancialmente, uma vez que a maior parte dos seus salários são congelados e quem detém realmente a riqueza são os seus patrões. Quem é que é provável de não aderir a esta narrativa? Provavelmente quem não vai aderir a esta narrativa são pessoas que são pobres, que são pobres demais para conseguirem passar sem trabalhar. São tipo pessoas que têm de trabalhar, se calhar, 3 trabalhos, que literalmente trabalham completamente para comer ou para sustentar tipo, determinada família, ou que têm condições tão graves, que têm de facto de se dedicar a sua vida toda a trabalhar. Outro tipo de pessoas que não se vão dedicar a isto são provavelmente pessoas que se dedicam puramente à sua carreira, que estão completamente focados, o maior desejo da vida delas é construir um foguetão para ir para Marte, ou é salvar, tipo, X vidas com X vacina, etc, etc. Pessoas realmente motivadas e focadas na sua carreira. Nós achamos que é improvável que estas pessoas participem nesta narrativa, tal como pessoas que não querem saber da vida são neste momento improváveis de participar na carreira, ou seja, tipo, é basicamente relativamente similar como é que isto funciona. Isto responde diretamente tipo, à primeira oposição, quando eles dizem que vamos destruir a estrutura atual, nomeadamente vamos destruir tipo, a inovação e vamos destruir tipo, o acesso à riqueza. Não, provavelmente quem realmente tem saído da pobreza através do trabalho vai continuar a fazê-lo na mesma, provavelmente quem realmente está motivado para inovar vai continuar a fazê-lo na mesma, vamos continuar a ter pessoas que inovam, vamos continuar a ter pessoas que fazem. Então, vamos caracterizar muito claramente como é que funciona este estilo de vida de lying flat. Basicamente, pensem num estilo de vida hedonista. A pessoa faz aquilo que quer, contrariamente àquilo que nos diz a primeira oposição, não é a pessoa, não fazer absolutamente nada, não pensar em nada, desligar o cérebro, fazer quase uma lobotomia. Isto não nos parece nada plausível. As pessoas tendencialmente vão dedicar-se a outros interesses. Podem se dedicar aos interesses que elas quiserem, mas vão se dedicar àquilo que é melhor. Mas vão, no entanto, continuar a fazer o mínimo possível para sobreviver. Ou seja, é muito provável que continuem a ter alguns tipos de trabalhos, continuem a pagar alguns tipos de contas, mas aquilo que é muito, muito provável é que os rendimentos delas sejam menores. Nós aceitamos esse burden. Então, o que é que elas provavelmente terão de fazer? Elas terão provavelmente de gastar o menos possível, de se afastarem do consumo, de se afastarem, se calhar até das grandes cidades, onde pagam uma renda muito, muito superior para viver num cubículo. Porquê? Se o trabalho delas já não está lá, se a prioridade delas não é arranjar um trabalho que lhes pague bem, elas provavelmente poderão mudar-se para o campo, elas provavelmente poderão mudar-se para sítios onde não são capazes, onde não precisam de gastar tantos recursos para continuar. Então aquilo que nós vemos com o crescer desta narrativa é uma crescente autossubsistência, é uma crescente a deixar de consumir ou procurar consumir o menos possível. Em geral, um modo de vida mais sustentável e mais ligado à natureza. Reparem que do lado da oposição, a lógica de produtividade está diretamente e intrinsecamente ligada à lógica de aumento de conforto. Isto significa diretamente um aumento de consumo, porque nós somos felizes a partir do momento em que ganhamos dinheiro, nós somos felizes a partir do momento em que conseguimos satisfazer as nossas necessidades, necessidades essas que nos são indicadas pelo capital, medidas pelo sucesso daqueles que têm mais dinheiro do que nós. Há aí o carro maior, há aí o trabalho que paga mais, ou seja, todo este a casa maior, ou seja, em geral é um foco de mais recursos, de mais capacidade de gastar dinheiro, mais capacidade de explorar os recursos da natureza, independentemente do que isso seja. O nosso sucesso é medido pelo número de bens que temos e pela capacidade e pelo aquilo que fazemos com os nossos bens. Ou seja, diretamente, aquilo que nós vemos é que uma sociedade de produtividade está ligada necessariamente a uma sociedade mais consumista. Então, vamos comparar diretamente este mundo da produtividade versus um mundo de lying flat. Então, aquilo que nós temos tipo, no mundo de produtividade é a lógica desta acumulação de capital, é a lógica de consumo recorrente e excessivo, é uma lógica de gasto de recursos constante e de poluição e de desperdício, porque simplesmente queremos tipo, a nova coisa, queremos a coisa melhor. O que nós vemos é uma lógica de sacrifício, em que as pessoas se dedicam à sua vida, dedicam os seus gastos para poderem ter bens para poder mostrar. Nós vemos estados em que apoiam tipo, mais negócios, mais universidades, ou seja, estados que gastam tipo, no progresso, estados que gastam na produtividade. Aquilo que nós vemos tipo, na lógica do lying flat é provavelmente uma lógica de pessoas que evitam consumir, porque, no mínimo não têm os recursos
e porque provavelmente também não gostam desta lógica simplesmente de acumulação, de hoarding, de bens materiais e de gastos. Ou seja, provavelmente temos menos recursos a ser gastos, provavelmente temos pessoas a mudarem-se para fora das cidades onde gastam mais, provavelmente a mudarem-se para o campo onde conseguem ter níveis de vida mais autossustentáveis. Pessoas que se focam nos prazeres da sua própria vida, em melhorar as suas experiências, em aproveitar a vida como ela é melhor, fazendo aquilo que lhes sabe bem fazer. Ou seja, temos menos exigência, temos menos stress e temos estes pequenos prazeres fundamentais que melhoram as coisas. Primeira posição, rápido. Videira, fazer o mínimo não significa por si rejeitar o aumento de qualidade de vida. No nosso cenário, as pessoas têm um incentivo de individualmente correrem atrás da melhoria de qualidade de vida, enquanto no de vocês, não. Ok. Guia, onde é que a qualidade de vida mover-se para uma cidade onde mais de metade do teu salário é gasto a pagar o teu apartamento, onde tu mal consegues jantar fora, em que tu mal consegues estar com pessoas, em que tu mal consegues ter tempo para aproveitar os pequenos prazeres que tu gostas, em mal tens tempo às vezes de ver uma série, chegas a casa completamente sequente. A partir do momento em que te dedicas a fazer aquilo que tu queres, tu tomas mais prazer de cada parte da tua vida. Tu tendes a mudar-te para sítios onde gastes muito menos. Basicamente é isto, ou seja, a vida é dedicada em função a acumular capital versus a vida aqui a pagar os pequenos prazeres do nosso lado. Porquê é que a natureza é mais importante para este debate? Reparem, mesa, o mundo está a aproximar-se da catástrofe. É completamente insustentável nós continuarmos num seguimento em que, consequentemente, consistimos cada vez mais. Com o crescimento populacional e nesta lógica de produtividade, toda a gente vai querer mais recursos. Isto é impossível de sustentar para o mundo. E mesmo medidas como engenharia ambiental, comparativamente com o decrescimento, não são suficientes, não chegam para atacar as medidas. Logo, numa escala macro, é necessário que nós tomemos esta medida e que mais pessoas saiam desta esfera capitalista, saiam desta esfera de conforto, para podermos manter o nosso ambiente. Mas ao nível individual, e nós mostramos quais são os bens realmente, porque é que as pessoas se sentem bem a não fazer nada, nós temos mais autorrealização, momentos de prazer, etc, etc. Muito obrigado e muito prazer em propósito. A mesa agradece pelo discurso e, para iniciar o caso da segunda posição, se estão na posição, se sente confortável. Vocês estão me vendo, gente? Tá tudo bem? Ok, acho que tá ok. Vou só colocar aqui o timer e aí eu já começo o meu discurso. Eu vou começar, então, em 3, 2, 1. Mesa, repare que falar que a felicidade é a métrica desse debate, ou o hedonismo, é claramente um problema. Porque quando você pensa que do nosso lado também existe como a pessoa se satisfazer sendo produtiva, justamente porque ela faz alguma coisa que ela gosta, que não necessariamente está associado com apenas fazer algo que você é obrigado por causa do sistema capitalista, e aí ela simplesmente tem satisfação, vendo que o que ela faz, vendo que o que ela produz, e vendo que ela tem utilidade na sociedade porque ela produz alguma coisa. Então, vendo que ela tem utilidade na sociedade porque ela produz, ela sente bem, e ela também se sente bem com o resultado do que ela faz, principalmente se ela trabalha em alguma coisa que ela gosta ou exerce uma atividade que ela gosta. Tipo, quando você fica horas exercendo seu hobby, fazendo seu hobby porque você se diverte fazendo isso. Então, mesa, a gente não percebe como a lógica da produtividade é o problema. A gente entende que o capitalismo é um problema, mas a lógica da produtividade, não. Agora, mesa, repare por quê? Essa questão do o capitalismo. Mesa, repare que o capitalismo visa o lucro e o capitalismo valoriza o lucro. É verdade que, para pessoas mais pobres, claramente o capitalismo incentiva mais que elas sejam produtivas. Mas se você for pensar numa sociedade capitalista, você valoriza o lucro, e é por isso que pessoas que são hierarquicamente, né, que estão na cadeia, na verdade não fazem tanto, elas colocam outras pessoas para serem produtivas. Só que, mesa, qual que é o problema disso? Por que que a gente está num cenário comparativo aqui e assim a gente adentra o nosso caso e explica por que que realmente o nosso caso impacta mais e fala sobre os principais stakeholders dessa moção, que são as pessoas que vão trabalhar num cenário onde não existe trabalho para as classes mais burguesas, né? Para as classes mais ricas. Então, mesa, repare que quando você tem essa narrativa, o mundo muda. Você tem uma narrativa onde quem não faz nada é privilegiado, onde há uma hierarquia de que essas pessoas efetivamente são valorizadas porque não fazem nada. Numa sociedade onde pessoas são valorizadas porque elas não fazem nada, significa que outras pessoas vão ter que fazer coisas para elas continuarem tendo as coisas que elas querem. O governo não explica para a gente por que as pessoas vão abdicar das suas coisas. Ao mesmo tempo que você
você simplesmente está deitado na sua cama, você pode querer estar olhando no seu celular, você vai precisar tomar água, você vai precisar que alguém te leve para fazer alguma coisa, você vai precisar de alguém para atender as suas necessidades básicas. Então, num cenário onde você tem pessoas que vão ter que trabalhar e continuar trabalhando para dar coisas para essas pessoas, claramente você tem uma população que vai estar completamente à margem dessa narrativa, que vai ser estimulada, vai ter que trabalhar para conseguir dar essas coisas para as pessoas que são privilegiadas, só que elas nunca vão sentir que elas têm valor, porque elas nunca podem atingir um patamar onde elas podem parar de trabalhar, justamente porque elas têm que pagar as contas delas, elas têm que comer e têm que dar coisas para as pessoas mais ricas, né? As pessoas que realmente conseguem falar, olha, não, eu vou ficar aqui na minha casa sem fazer nada. Tipo uma lógica meio que Grécia, onde não fazer nada era completamente valorizado, mas as pessoas precisavam efetivamente que escravos fizessem coisas para eles e continuassem produzindo comida e tecnologia e etc. E o que o primeiro governo fala para a gente de que, olha, não, mas é a tecnologia que vai substituir toda essa mão de obra. Isso não cabe nesse cenário, porque a tecnologia é produzida pelo trabalho. Então, alguém vai ter que estar fazendo produção tecnológica, alguém vai ter que estar pesquisando para acontecer de você melhorar a tecnologia para aquelas pessoas conseguirem não fazer nada e mesmo assim terem suas necessidades básicas basicamente supridas. Então, mesmo assim, vai ter que ter pessoas trabalhando. E essas pessoas que estão trabalhando são as pessoas que nunca vão poder parar e olhar e falar assim, nossa, eu tenho valor nessa sociedade, eu sou reconhecido. Então, o que vai acontecer é que essas pessoas vão se sentir completamente menosprezadas e mal consigo mesmas e elas não têm qualquer tipo de incentivo ou qualquer tipo de chance de se sentirem bem ou úteis socialmente. Agora, no nosso cenário, pelo menos, se uma pessoa for produtiva, ela é valorizada, mesmo que dentro de uma lógica capitalista. Embora a produtividade não seja exclusiva. Mesmo, perceba que para você ser, sei lá, ter um comunismo, você teria que ter pessoas produtivas para justamente pensarem e produzirem para um bem comum. Se a pessoa não produz para o bem comum e não pensa no bem comum e só pensa no seu hedonismo, a sociedade não vai funcionar, porque as pessoas vão precisar comer, as pessoas vão precisar as pessoas vão querer coisas, né? Porque é natural do ser humano querer coisas e, enfim, ter coisas que supram as suas necessidades e te façam felizes. E, Mesa, não fica claro pra gente como é que você ficar na sua cama o dia inteiro e o melhor cenário do governo não é nem hedonismo, seria basicamente a pessoa ficar meditando o dia inteiro, que seria, pelo menos, fazer alguma coisa que estimula o cérebro dela mentalmente. Mas vamos lá, mesmo que ela fique sentada o dia inteiro, a gente percebe que isso propriamente afetaria até a própria saúde mental dessa pessoa, porque coisas que são produtivas, praticar exercício físico que é produtivo, fazer coisas que efetivamente, ir para a escola, estudar muito, isso efetivamente causa um aumento de dopamina nas pessoas. Mas como eu disse, isso nem é nosso principal impacto. O nosso principal impacto é como a gente pensa numa sociedade que é completamente estruturada numa lógica em que você não fazer nada é algo mais bonito socialmente. Então você olha para o seu coleguinha, aquele que não faz nada é o mais manda-chuva, é o mais top. Só que há pessoas que nunca vão conseguir não poder fazer nada. Eu aceito o POI de primeiro governo. Obrigado. Vocês não podem tratar como se no nosso mundo as pessoas simplesmente não fossem fazer atividade física, ter hobbies ou qualquer coisa nesse sentido. A lógica de produtividade que a moção fala é associada ao sucesso profissional. No nosso mundo, as pessoas podem fazer o mínimo necessário para serem felizes. É uma narrativa onde as pessoas não fazem nada. Mas mesmo assim, mesmo no melhor cenário de vocês em que as pessoas efetivamente quisessem ter o próprio prazer, eu já expliquei que esse prazer é seletivo. Só as pessoas que têm dinheiro poderiam simplesmente não fazer nada ou ficar vivendo uma vida hedonista. Enquanto as outras pessoas que efetivamente estão por baixo, as pessoas que vão ter, a classe média, etc., que vão ter que trabalhar para produzir tecnologia, para suprir a demanda dessas pessoas que não querem trabalhar, essas sim vão ser privilegiadas. Porque note mesmo que hierarquia social e o fato de você ter pessoas privilegiadas e pessoas menos favorecidas é algo exclusivo dos dois cenários. Só que no nosso cenário, pelo menos aquela pessoa que produz, ela tem alguma chance de ter alguma ascensão minimamente no capitalismo ou ter reconhecimento social. E note mesmo que isso não acontece no lado dos governos, porque a pessoa está numa hierarquia estratificada onde ela simplesmente não tem um objetivo. Aliás, ela basicamente tem que suprir as demandas e criar coisas para as pessoas que vão ser valorizadas por não fazerem nada. E note mesmo que elas nunca vão poder parar, então elas nunca vão poder parar de produzir. Então, na verdade, elas vão ser excluídas socialmente e vão ter uma sensação de que isso vai afetar muito, muito mais as populações vulneráveis e pessoas que vão ter que fazer isso. Por isso, nosso principal stakeholder aqui não é nem como isso
afeta a sociedade, mas na verdade como isso afeta as pessoas que vão ter que trabalhar para essas pessoas. Então a gente fala que, ok, ganhos tecnológicos, provavelmente vai continuar tendo ganhos tecnológicos, porque a própria pessoa que não faz nada ou que faz alguma coisa hedonista vai querer continuar tendo bens, e vai querer continuar jogando seu jogo de videogame, vai querer continuar a fazer coisas que são prazerosas para elas, como a própria métrica do governo colocou. Só que acontece que bens tecnológicos fazem as pessoas sentirem prazer. Só que acontece que isso não vai continuar existindo no nosso cenário e, basicamente, as pessoas vão ter um problema social. Enfim, muito orgulho em me opor. A mesa agradece pelo discurso. Para terminar os casos de governo, o IP do governo assim se sente confortável. Vocês conseguem me ouvir bem? Confirmem no chat. Também peço que se vocês forem fazer pior aí, façam no chat. Começando dentro de 3, 2, 1. Mesa, respostas diretas ao caso da segunda oposição. Elas começam falando, é possível se satisfazer sendo produtivo. Claro, a gente está falando aqui de um debate competitivo, dois cenários. No cenário da oposição, a norma social de produtividade é dada como ideal de vida, e eventualmente as pessoas se satisfazem. O que a segunda oposição deveria fazer é estar discutindo que modelos de sociedade são melhores, e ao só dizerem que é possível ser feliz numa sociedade produtiva, eles estão se recusando a engajar com a maioria dos pontos de ambas as casas de governo. Mais à frente, eles vão trazer que o ponto deles, que não se diferencia nem tanto da primeira oposição, é trazer que alguém precisa estar pesquisando, alguém precisa estar fazendo as coisas que são essenciais para a sociedade, e ok, em alguma medida o primeiro governo falha em tentar explicar como é que a sociedade funcionaria nisso, mas percebam que o Videira, ele é o único que traz aqui algumas caracterizações de que mesmo que esse estilo de vida seja aderido massivamente, ainda assim vão ter pessoas que precisam trabalhar. Ok, aqui nessa sala pode estar cheio de playboy muito rico que eventualmente aguentaria passar meses sem trabalhar, mas na realidade a maioria das pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, precisam de renda, então se qualquer coisa que as oposições queiram dizer que é tão essencial para a sociedade estar desenvolvendo, como o caso da segunda oposição, dizer é necessário que pessoas precisam estar pesquisando. Mesa, perceba que também vão ter pessoas que vão pensar, é necessário que eu tenha um emprego para pagar pelo menos o meu aluguel, o meu plano de saúde, minha alimentação e o meu transporte dentro do nosso cenário, porque só ficar deitado não é o suficiente para sobreviver. As pessoas morreriam se a gente lesse ao pé da letra esse info-slide. A gente está falando que quando a gente vai fazer o mínimo para a maioria das pessoas é sim ter algum trabalho. E olhe só, as pessoas fazerem algum trabalho já demonstra que esses trabalhos podem ser alocados para coisas essenciais a partir do momento em que as pessoas estão justamente no nosso modelo de sociedade preocupadas apenas com o mínimo. O mínimo não significa vadiagem, o mínimo não significa vagabundagem, mas significa uma análise mais criteriosa do que é realmente essencial para a vida humana. As oposições são muito desonestas ao caracterizarem como alguma vadiagem ou simplesmente desinteresse por toda a existência da humanidade, seja da coisa que seja mais essencial, como conseguir alimentação ou algum canto para morar. No final de tudo, ainda algumas menções das oposições sobre vão odiar os trabalhadores. Gente, calma, é muito mais provável que as pessoas racionalizem, que as pessoas saibam que no mundo onde a maioria das pessoas não são herdeiras de milionários e precisam trabalhar, que as pessoas entendam que, essa narrativa predomina, mas então as pessoas trabalham porque elas precisam. Não tem esse caso de ódio aos trabalhadores é realmente muito esquizofrênico. Não, mais tarde só. Vamos aqui agora falar um pouco aqui sobre a nossa primeira oposição. Inicialmente, aqui eles vêm trazer a ideia de ganho coletivo através da perspectiva de produtividade, fazem aquele mesmo caso ruim da reprovabilidade de quem trabalha, que a gente acredita que é muito pouco plausível e impactante para esse debate, mas mais à frente vem falar sobre como o sucesso profissional vai beneficiar o povo, que nós precisamos de pessoas assim, porque esses serviços são essenciais. Novamente, a gente já argumentou aqui, eu já apontei aqui no discurso de Videira essa narrativa do mínimo possível, de que pessoas que precisam trabalhar, e que o mais provável que aconteça é que nessa sociedade essas pessoas que precisam trabalhar sejam cada vez mais demandadas para satisfazer esse mínimo dessas pessoas que querem ser cada vez menos consumistas, cada vez terem menos recursos. Então, o que a gente tem aqui da primeira oposição é que, a partir dessa narrativa do mínimo que a gente coloca aqui no segundo governo, não existe necessariamente um grande problema de simplesmente a sociedade ser deixada
ao Léo sem nenhum suporte. Mas mesmo que exista uma ruptura em qualquer momento onde a sociedade vai passar a ser isso, que aí é a ref esfaqueando o guia, porque o guia brigou tanto, fez chilique para dizer, não, é lamento do mundo nunca ter existido, mas querem falar tanto sobre quebra de disruptura. Mas mesmo no cenário de quebra de disruptura, perceba que o Videira trabalha com os impactos dessa sociedade, não em eventual transição, de como seria melhor o mundo hoje, como o primeiro governo trabalha, mudando e os benefícios que ele ia ganhar. Mas ele também explora que, ao passar das gerações e o desenvolvimento dessa mentalidade, as pessoas vão estar cada vez mais familiarizadas com esses estilos de vida, esses estilos de serem cada vez menos produtivos, de buscarem ser mais criteriosos para gastar o mínimo possível, para, consequentemente, precisarem trabalhar o mínimo possível. Perceba que existe ainda assim uma qualidade de vida e uma forma de ser feliz dentro disso aqui, através de mecanismos que são os exclusivos do segundo governo, sobre menos desejo por consumo e, consequente, menor alienação pelo capital. Então, é falso que o ser humano vai deixar de querer conforto, herói, mas ainda assim ele vai querer alguma mecânica de conforto. Primeira oposição. Danilo, vocês não têm nenhum rebuttal ao nosso caso, porque norma social gera reprobabilidade. Vocês debateram, essa casa celebra o Lying Flat, e não um mundo onde é preferível enquanto norma social, pelo amor de Deus. Eu sei, eu só estou catucando, Guia, que você e a ref se contradizem de vez em quando. Enfim, comparação com o primeiro governo. Porque nosso material aqui é mais relevante do que o trabalho do primeiro governo. Percebam, mesa, que o João Lucas começa falando sobre a organização social baseada nos humanos como prioridades e apenas elenca que um dos benefícios disso é que o mundo vai ser sustentável. Ok, tem mérito, ele consegue ver alguns benefícios do debate, mas perceba que é somente no segundo governo que a gente mecanisma o que leva alguém a querer essa sustentabilidade, inclusive por perspectivas individuais. Quais são elas? Quando o Videira explica que necessariamente as pessoas vão estar buscando consumir cada vez menos para estar usufruindo mais do estilo de vida que a gente propõe nessa moção. A partir do momento que as pessoas não só vão estar com menos dinheiro, menos trabalho, menos isso, mas elas vão estar se incentivando a serem cada vez menos produtivas para, consequentemente, precisarem de cada vez menos. Isso é benéfico por duas razões. Não só o próprio caso da sustentabilidade per si, mas também outro ponto de análise que a primeira bancada de governo não elabora é que justamente aqui a gente estabelece que em ambos os cenários é muito provável que os indivíduos atinjam as suas métricas de felicidade a partir do momento em que eles estão satisfeitos em cumprir a sua norma social. Perceba que a gente analisa aqui que a satisfação pela norma social de não produtividade só vem a acontecer a partir no nosso cenário aqui de narrativa de mínimo possível, onde as pessoas entendem que não necessariamente o seu padrão de vida é tendo produtividade e sucesso. Somente no segundo governo nós colocamos aqui que esse padrão de produtividade e sucesso muitas vezes é atrelado à ostentação, ao consumismo, as pessoas mostrarem eu sou bem sucedido a partir do momento que eu tenho a capacidade de consumir cada vez mais. Numa escala macro, somente nós mostramos aqui a resolução de o que vai fazer as pessoas, mesmo no cenário onde existem pessoas mais ricas, que eventualmente até ostentem mais, o que faria a maioria parte das pessoas pobres, que não teriam condições de ter o mesmo padrão de vida, não se sentirem mal, não se sentirem desmerecedoras de sucesso ou felicidade porque não conseguiram aquilo ali. Somente no nosso cenário, nós exploramos como esse impacto das pessoas estarem cada vez mais satisfeitas, atreladas ao mundo sustentável, venha se concretizar. Muito orgulho em propor. A mesa agradece pelo discurso e chama agora para finalizar o debate por oposição. Vou só colocar o cronômetro para conseguir dar os pós, gente. Desculpa, gente, tô meio nervosa, meu primeiro campeonato desse tamanho. Cronômetro. Eu vou começar o discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Gente, primeiro eu gostaria de comentar que essa proposta do governo é uma ode à mediocridade. Vocês estão me ouvindo bem? Fazem um joinha, por favor, se estão ouvindo. É uma ode à mediocridade. Mas o nosso problema não é nem esse, não. O nosso problema não é um mundo medíocre que produza só o básico. Nosso problema é o como isso vai prejudicar os mais vulneráveis, né? E isso é um ônus que o governo tinha que lidar, que nenhuma das bancadas de governo lidou. O primeiro governo parte de um cenário futurista em que a tecnologia já está muito difundida, né? Eu acho que os cortadores de cana lá do interior do meu estado
Assim como os pequenos produtores que dependem desses cortadores de cana, iam sentir arrepios de ver o governo aqui defendendo a mecanização de tudo, sem explicar como haveria uma distribuição da riqueza que já é produzida, por que os ricos abririam mão das grandes propriedades dos seus lucros, sabe? Eu acho que eles sentiriam arrepios e medos, porque eles saberiam que eles não iriam poder saquear os ricos, e se eles tentassem fazer isso, eles iam para a cadeia e iam ser mortos. Né? Mas, enfim... Primeiro, o primeiro governo, ele parte de um cenário, ele não dá plausibilidade para os argumentos dele. Tanto nessa questão da difusão da tecnologia de uma forma que atenda às necessidades humanas, tanto quanto a questão do porquê os ricos aceitariam diminuir o seu patamar de vida. Se os ricos e a classe média não estão trabalhando, mas elas querem garantir o seu patamar de vida, elas vão fazer isso explorando quem só tem a sua força de trabalho para vender. É assim que elas vão fazer. Né? E a gente vai ver essa superexploração se refletir em pressões por flexibilização de direitos trabalhistas, em aumento de jornada de trabalho, que é um cenário que já ocorre hoje. Já ocorre, gente, porque a sociedade capitalista, ela se baseia no lucro. Né? As pessoas, o capitalista, ele não trabalha por amor, ele nem trabalha só para ter um hobby, ele trabalha para ter lucro. Mas vai se intensificar num cenário em que nem sequer eles, os trabalhadores mais qualificados e mais produtivos, vão estar trabalhando. Porque boa parte deles vai entrar nessa filosofia aí, sabe? De como é que fala? Curtir mais do que trabalhar. Igual eu dou o pó, Diogo. Né? Outro problema, né, que eles não colocam. A partir do momento... supõe-se que os ricos sejam muito flexíveis, que a classe média alta seja muito flexível e aceite diminuir o seu patamar, o seu padrão de vida, sabe? Olha... eles não vão abrir mão das propriedades, vão continuar não abrindo mão das suas propriedades, dos seus lucros, né? O rico, ele não vende a mansão dele, vai morar numa casa melhor para abrir uma nova empresa, uma nova indústria, não. Ele pega o seu lucro para abrir essa nova empresa e para abrir essa nova indústria. Então, a partir com refluxo do consumo, com refluxo, né? Da produtividade, a gente vai ter a redução sistemática dos postos de trabalho a nível mundial. E gente, redução sistemática dentro dos postos de trabalho a nível mundial significa que boas partes das pessoas não vão ter o mínimo para sobreviver. E vejam isso, a maioria das pessoas são não proprietárias, a maioria das pessoas, elas dependem da sua força de trabalho, de ter postos de trabalho, de ter demanda por consumo, demanda por produção, para terem o mínimo para elas viverem. O governo não explicou como que os ricos, o que eles iam fazer para os ricos aceitarem esse super estado de bem-estar social. É claro que no mundo de produtividade... Diogo, faz o POI, por favor. Achas que a maior parte das pessoas gosta do seu trabalho? Assumindo que não, porquê que não era muito melhor que essas pessoas pudessem aproveitar o seu tempo de vida para passarem tempo com amigos, simplesmente ganhando aquilo para se sustentar? Quais pessoas? Fala rapidão. Quais pessoas? Qual é o seu stakeholder? Achas que a maior parte das pessoas que trabalham gostam do seu trabalho? Assumindo que não seria melhor que elas passassem o seu tempo a fazer algo que realmente gostam, por exemplo, estar com amigos ou fazer as suas diversões? A melhor seria. Eu queria esse mundo, viu? Eu, inclusive, me solidarizo com aqueles chineses que do 1266, mas esse mundo não é plausível, e vocês não mostraram como esse mundo poderia ser plausível. Entendeu? Para essas pessoas, para elas passarem tempo com os amigos delas, alguém tem que estar botando a comida na mesa. Para a comida estar na mesa, alguém tem que estar produzindo. E a partir do momento que você tem uma grande massa de classe média e classe alta não fazendo isso, você vai estar onerando essas pessoas mais pobres, que não têm outra alternativa de sobrevivência a não ser vender a força de trabalho delas. Gente, esses problemas que eu estou colocando, eles acontecem no modelo produtivista capitalista quando há crises. Mas por que no nosso cenário é melhor do que num cenário de ódio à mediocridade? Porque no nosso cenário, quando há crise, quando há crise, as pessoas elas estão numa situação de superprodução. As crises do capitalismo, elas são crises de superprodução. Diferentemente da crise do regime soviético de economia planificada, era uma crise de desabastecimento. Por que era uma crise de desabastecimento? Porque só se produzia o que era planejado, só se produzia o necessário, todo mundo só trabalhava o necessário para ter o mínimo.
havia uma filosofia de mediocridade, exceto durante o período da corrida espacial da Guerra Fria. Entendem? Todos esses problemas, depressão, sabe, desperdício, eles existem nos dois cenários, porque seja pelo desemprego, seja pela pressão no trabalho, seja pela falta do que comer, seja porque o aluguel está caro. Mas no nosso cenário, as pessoas podem ir para as ruas, como foram em junho de 2013 do Brasil, e saquearem supermercados. Num cenário de baixa produtividade, elas vão ter menos recursos para colocarem a faca no pescoço do capitalista e falar, divide para cá. É por isso que o nosso cenário é muito melhor do que o cenário dos governos, porque no nosso cenário, todos os problemas e todas as crises, elas se ocorrem no mundo de abundância, no mundo em que as pessoas estão produzindo constantemente, e por isso mesmo pode vir a mão forte lá do Estado e falar, olha, agora, nesse momento, a gente está em crise, eu vou te taxar mais, porque as crianças lá na escola da Grécia estão passando fome, estão desmaiando. E no mundo onde essas taxas de lucro são baixas por causa dessa filosofia de mediocridade. Gente, se vocês querem mesmo um mundo com menos consumismo, com menos desperdício, sem isso implicar no desemprego, na fome e na superexploração dos menos pobres, vocês vão ter que resolver essa questão da propriedade privada e do fato de terem pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender, e vocês não resolveram isso. Obrigada. A mesa agradece pelo discurso e a todos pelo debate. Eu vou pausar a gravação desse